Opa, tudo bom? Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano e vai ter filme de terror abrindo o ano de 2025 nos cinemas, que é o remake de Nosferatu, filme alemão de 1922, que já teve uma regravação em 1979 pelas mãos do cineasta Werner Herzog e agora é um sonho se realizando do diretor Robert Eggers, que já havia declarado ser um desejo de longa data dele, lançar uma refilmagem dessa produção. Bom, Nosferatu é o pseudônimo do Conde Orlok, dono de um castelo na Transilvânia, mas também uma criatura das trevas que quer tomar de volta sua amada Ellen Harker. Para isso, ele compra uma mansão na cidade de Wisborg, onde vive a moça, e exige que um corretor de imóveis vá pessoalmente ao seu castelo para assinar a escritura. Acontece que esse corretor é o jovem Thomas Hutter, recém-casado com Ellen. E isso é tudo um plano do vampiro para tomá-la como sua esposa. Bom, esse enredo pode soar familiar, e aí não é à toa, já que Nosferatu é uma adaptação do livro Drácula, do Bram Stoker, cuja adaptação mais fiel para os cinemas foi produzida por ninguém menos que Francis Ford Coppola em 1992. Em 1922, o produtor alemão Albin Grau, justamente com o roteirista Henry Green e o diretor William Murnau, não tinham direito de adaptar o livro. Então eles mudaram os nomes dos personagens e alguns aspectos do enredo, o próprio Drácula, Mais tarde, os herdeiros de Bram Stoker processaram o filme por violação de direitos autorais e várias cópias dele foram destruídas por ordem da justiça. Mas, como nos Estados Unidos, aí por uma questão legal lá, a obra do Stoker era de domínio público. E aí as cópias que lá estavam não eram consideradas legais. E aí essas cópias foram se multiplicando e hoje você pode assistir o filme até mesmo aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, este talvez seja o único ponto fraco do Nosferatu de Robert Eggers. Um filme de terror se ampara no medo e o medo se ampara no desconhecido, no espanto, no inesperado, Então, o filme não se trata apenas de uma nova versão, mas também de uma história já contada diversas vezes no cinema. Então, isso infelizmente tira um pouco do clima de estranhamento, que uma trama inédita do gênero é capaz de causar por si só. Mas o Eggers, ele é um diretor tão habilidoso que consegue compensar quase que na totalidade essa ausência de originalidade por meio de uma direção extremamente rica, criando uma obra visualmente falando de cair o queixo. Sério, não há um momento em que Nosferatu provavelmente não possa ser utilizado aí por algum professor de cinema como uma referência técnica, tamanha a excelência nos planos, nas transições, na fotografia, ritmo. Enfim, o diretor ele exerce um total domínio da função e ainda consegue trabalhar as cenas e o estilo de modo que o longa tenha a sua assinatura bastante evidente. Eggers imprime o estilo romântico, gótico, mas com pinceladas também ali de gore, trash, já que o próprio vampiro aqui ele assume uma característica mais macabra, mais demoníaca que o Drácula, do Bram Stoker, e o diretor percebeu isso muito bem ao fazer uso dessa abordagem. E são bastante pavorosas as cenas em que o vampiro ataca, por exemplo, são visualmente chocantes, violentas, fazem esse contraponto ao romantismo que dita o caráter da obra. O design de produção é também fundamental para o sucesso de Nosferatu. Tanto as locações como os cenários são notáveis e compõem maravilhosamente a atmosfera da narrativa. A estalagem onde o Hutter se hospeda a caminho do castelo do Conde Orlok é um belo exemplo
de como um ambiente relativamente comum pode se tornar tão hostil quanto, né? Basta estar nas mãos corretas de quem está produzindo. E por falar no castelo, as cenas no local talvez sejam as minhas favoritas no filme. Ali o Eggers brinca na direção, abusa das transições maravilhosas entre as cenas, travelings que vão explorando os ambientes ali com curiosidade, sempre sugerindo que algo de maligno pode estar à espreita. Um outro elemento brilhante utilizado nessa passagem é a saturação, que vai e volta à medida que as cenas vão submetendo o jovem Thomas ao domínio do vampiro. Como o longa utiliza, de fato, cenas em preto e branco, até mesmo como uma homenagem ao longa original, então em certos momentos a gente não sabe se a cena exposta é um desses casos ou se a fotografia ali ela sequestrou toda a luz possível da cena para que o espectador sequer consiga ver um resquício de cor. Sublime. Essas transições entre cenas e os travelings que eu citei, elas não se restringem, obviamente, apenas a essa passagem aí no castelo, mas elas são vistas durante todo o filme. O diretor ele ainda usa, né, de raccordes muito elegantes que aprimoram aquilo que já é um deleite visual. Raccordes são cortes, né, que mantêm a continuidade do movimento ou do olhar, de modo a construir uma transição visual para o espectador mais suave. Bem, em suma, Robert Eggers sabe exatamente onde sua câmera deve estar durante o tempo todo. Bom, e ele contou também com um ótimo elenco para poder atingir esse nível de excelência. O Nicholas Hoult entrega uma ótima composição do Thomas Hutter, de um homem inseguro, frágil, amedrontado, de alguém que certamente se sentiria incapaz de prover aquilo que considera suficiente para sua esposa. Eu gosto também do Defoe como o Dr. Von Franz, quase no piloto automático, que no caso dele é um elogio, né, esse tipo de personagem. O Aaron Taylor Johnson também convence como o Friedrich Harding, né, antagonista do filme, que representa ali um conservadorismo, um ceticismo. Eu fiquei um pouco desapontado com a performance da Lily Rose Depp. Achei que ela tá bem nas suas expressões corporais, tá bastante visceral ali, mas eu achei que faltou um certo peso dramático que a atriz não foi capaz de carregar. É preciso habilidade em demonstrar sutileza quando os diálogos eles são mais rebuscados para que não soe artificial demais. E aí a sua falta de naturalidade, que, né, existe no filme para mim, talvez seja fruto da pouca experiência que ela tem como atriz. Então chegamos a Bill Skarsgård, né, que também faz o palhaço maligno Pennywise lá de It. O que ele faz como Conde Orlok ou Nosferatu é impressionante. As suas expressões faciais elas estão quase sempre encobertas, né, por sombras, e por isso o ator desenvolveu um trabalho de voz fantástico. O tom da voz ali, o sotaque, a forma grave, cavernosa ali de pronunciar as palavras, elas são a alma do personagem que se completa na sua silhueta curvada, sinistra. Essa composição tão apavorante é o centro da narrativa de Nosferatu. É a lenda, é a praga, é a própria morte. Então, era fundamental que ela fosse tão assustadoramente dramática e interpretada à altura por Skarsgård para que todo o restante fizesse sentido. Nosferatu, assim como a obra de Stoker, trabalha temas como o desejo, a luxúria, a loucura, que se complementam, inclusive, inseridos na lenda do vampiro e de figuras sobrenaturais que seriam responsáveis por trazer para a sociedade essas mazelas, por assim dizer. É a maneira que as culturas antigas, né, traziam esses assuntos à tona. Não à toa, o personagem do Aaron Taylor Johnson, o Harding, ele é tão reticente quanto à existência de um ser sobrenatural, já que ele representa, em parte, alguém que enxerga o progresso tecnológico e ignora as tradições, mas que é igualmente conservador ao recriminar, por exemplo, a esposa do seu amigo, né, Ellen, pelo seu comportamento considerado inadequado à época.
Bem, é ótimo que Robert Eggers tenha realizado uma obra de tão alto nível e que possa resgatar um clássico, já que as novas gerações muito dificilmente vão ter contato com o original, né? Um filme mudo e em preto e branco. Também importante que o diretor, como um profundo admirador dessa obra, ele mantenha diversos aspectos e inclusive recrie cenas como uma forma de reverência, exercendo, por que não, o papel de disseminador da lenda. E melhor ainda, né, que ele seja alguém bastante capaz de contar uma história. O Robert Eggers, que é um dos grandes nomes da nova geração de contadores de histórias de Hollywood. Bem, é isso. Eu gostei muito de Nosferatu. E se você também gostou, se pretende assistir, comente aí e vai lá, deixa seu like aí. Se inscreve também no canal, ativa as notificações e aí você vai saber quando chegarem novos vídeos, agora aí com lançamentos da temporada de premiações, e espero que você esteja ligado. Um grande abraço